Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, bora conversar aí sobre essa coletiva de imprensa aí da diretoria do Clube do Remo. Finalmente apareceram, né, para dar explicações para o torcedor. Falar também sobre os jogadores que serão dispensados pela diretoria e a possível mudança no gol do Clube do Remo para o confronto diante da equipe do ABC, essa reta final melancólica da terceirona do Brasil para o Leão Azul. Vem com a gente. Bom, galera, já peço que você deixe o like nesse vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. Que você se inscreva no canal e ative as notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 15 mil inscritos, tem sorteio de camisa do Clube do Remo aqui no canal. Na descrição e no primeiro comentário fixado o link da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, com as melhores cotações do mercado, depósito e saque imediato via Pix. Então profetize com a Bet dos brasileiros para garantir uma renda extra para você e para sua família. Na descrição também o link da NT Powerbox, equipamento que está mudando a vida de muita gente em relação à saúde do seu carro. E a economia aí, né, pessoal, de motor, de gasolina. E a instalação é muito tranquila, é muito fácil. E meu amigo Moisés Serruia, tá? Você pode entrar em contato com ele aí e garantir o equipamento que vai economizar aí a saúde do seu motor e economizar gasolina também, clicando ou acessando esse QR Code que está aparecendo na tela. E você conhece as condições especiais para adquirir esse equipamento e melhorar o desempenho do seu carro. Bom, pessoal, queria conversar com vocês a respeito aí dessa entrevista coletiva. Daqui a pouco a gente vai assistir novamente ela, está disponível na Remo TV, tá? Mas eu queria aqui comentar algumas coisas com vocês, tá? Em relação, primeiramente, ao nosso adversário de domingo, tá? O ABC de Natal, que assim como o Remo está a 5 jogos sem vencer. Só que a Série C é um campeonato tão nivelado por baixo que o ABC, mesmo sem vencer as 5 rodadas, está no G8. Só que o ABC ele meio que acumulou uma gordura no início da competição ali e agora se deu ao luxo, né, de estar 5 jogos sem vencer. Mas a cobrança lá em Natal está muito grande. Ontem empataram em 0-0 contra a equipe do Manaus e a cobrança por lá está muito grande. Então é mais um time que vai enfrentar o Remo pressionado. Domingo passado, o Atlético Cearense estava 4 jogos sem vencer, assim como o Remo foi lá, se montou em cima do Remo e venceu a gente em Fortaleza. Então, domingo que vem, o ABC não vai vir para Belém para passear, os caras vão querer aprontar em cima da gente. Enfim, né? Mas as últimas cartas nessa competição, eu já dei minha opinião a respeito de classificação, acho muito difícil mesmo. Pelo que o Remo não vem demonstrando em termos de reação, em termos de desempenho, de resultado. E hoje a minha maior preocupação é o Remo não ser rebaixado, tá? Para a Série D novamente, isso mesmo. O elenco mais caro, ou um dos mais caros da Série C, hoje tem a preocupação de não ser rebaixado, tá? Outra questão que a gente vai falar nesse vídeo de hoje é sobre o goleiro Vinícius, tá? Porque tá rolando já um boato aí de que ele vai sim sair do time na próxima partida para a entrada do goleiro Zé Carlos, tá? Que chegou no Clube do Remo para jogar a Série C vindo do Águia de Marabá. E ontem, em uma live do Abner Luiz, jornalista, aqui no YouTube, ele disse que o Vinícius está até atuando machucado e que só não foi para o banco mais cedo por causa dessa lesão, porque os goleiros reservas do Clube do Remo adquiriram aí uma micose na pele e tudo mais, problemas aí de saúde, e por isso que não entraram no time no lugar do Vinícius, no caso do Zé Carlos ou o Iago Darubi, o terceiro goleiro. Então, meio que explica aí a situação do Vinícius, ele não está bem. Ele também falou sobre problemas pessoais na vida do Vinícius em relação ao pai dele, né? Ele falou na live isso. Enfim, meio que explica aí porque que o Vinícius está vivendo essa fase ruim, né, de atuações ruins em sequência. A pior fase do Vinícius, né, no gol do Clube do Remo desde quando virou titular lá em 2017. Tá? É só para explicar para vocês que no futebol algumas coisas não são à toa que acontecem, né? Não é por acaso que algumas coisas acontecem e a fase do Vinícius meio que é explicada com essas situações. Então tomara que ele consiga se recuperar dessa lesão aí e volte melhor do que ele estava até certo tempo atrás, defendendo o gol do Clube do Remo, e toda boa sorte do mundo para o Zé Carlos aí, que deve ser o goleiro do Remo no próximo domingo contra a equipe do ABC. Ficamos aqui no aguardo. Bom,
Aí ontem, também nessa live do Abner Luiz, ele falou ali sobre alguns jogadores que iriam ser dispensados pelo clube do Remo, né? E hoje a gente começou a ler nas portais de notícias de Belém, né, nas redes sociais, os possíveis nomes desses dispensados. O presidente ele falou quem são esses jogadores, mas existem outros jogadores, tá, que o Remo está negociando para fazer rescisão de contrato. Agora, a preocupação é a seguinte: como é que estão esses contratos desses jogadores? Porque alguns que vão sair, ou que já saíram, têm um salário mais elevado. Então, como é que o Remo está negociando essa saída desses jogadores? E outra coisa, será que foi aquela postagem que o Remo fez em relação à lei trabalhista lá, que os jogadores não apoiam? Será que isso tem a ver também com o que aconteceu em Fortaleza? Enfim, são ingredientes que a gente vai colocando na discussão dessa fase horrorosa que o Remo vem vivendo. Enfim, a gente vai escutar agora a entrevista coletiva do presidente, né? Foi mais um pronunciamento ali, porque não teve janela para repórter, nem nada, ninguém mandou pergunta para ele. Ele só apareceu rapidamente ali com o executivo Ney Pandolfo, com o coordenador técnico do Clube do Remo, o João Galvão. Enfim, a gente vai escutar agora o Bentes e depois a gente volta. A gente vai comentando em cima do que ele está falando, depois a gente vem aqui e conclui o pensamento, tá bom? Deixa eu colocar na tela para vocês aqui, para a gente acompanhar como é que foi essa coletiva aí do Fábio Bentes. Vamos lá. Bom, é bom que se diga, e aí eu queria deixar aqui o meu pedido de desculpa, que nós estamos envergonhados com o que ocorreu nesse último jogo ali contra o Atlético Cearense. Não pode perder daquela forma, por aquele placar, com o elenco que a gente tem, com o grupo que a gente montou. Isso aí é inadmissível. É bom que se diga que a cobrança... Bom, pessoal, primeiramente, não é nem o caso de perder para o Atlético Cearense, né? Foi a maneira que o Remo perdeu o jogo, né? Isso que mais revolta. Existindo diante dos outros resultados. Mas dessa vez a gente decidiu por desligar do elenco alguns atletas que, na nossa opinião, não estão mais ajudando e que... Só agora que entraram nessa conclusão? Só agora? Será que internamente o trabalho do Ney Pandolfo, do João Galvão, junto ao Bentes, não tinha identificado lá atrás, na era Paulo Bonamigo, isso logo? Tá vendo, pessoal, como o processo ele é totalmente errado no Clube do Remo? Porque, como eu falei na época do Bonamigo saiu, viram só como no futebol, às vezes, é simples tentar resolver um problema demitindo um treinador, e às vezes não é só o treinador que é o problema. E a maneira, principalmente, com que o Bonamigo saiu do Remo. Não estou defendendo o Bonamigo aqui, tá? O trabalho dele estava muito ruim. Mas para dizer o que não é só a questão de treinador, o problema do Clube do Remo. E que o Gerson Guzmão não ia chegar com uma vara de condão e fazer as coisas andarem, tá? A gente entende que precisa dar essa renovada aí, né, no plantel, né? Então está em processo de negociação ainda. Mas eu vou dizer aqui os nomes, né? Esses atletas a gente não conta mais para esse ano. Ainda estamos negociando alguns detalhes das saídas, então ainda vai ser oficializada a saída em definitiva, mas a gente já não vai mais contar com o Pimpão, com o Fernandinho, com o Laílson, com o Kevin e com o Jorge Pazetti, que é goleiro também do elenco, né? Então esses 5 inicialmente já não fazem mais parte. Existe ainda algumas avaliações sendo feitas de alguns atletas, né? Oportunamente, se a gente definir por também não permanecer com mais algum nome, a gente comunica isso para a torcida. A gente está ainda focado muito em classificar, a gente não cogita outra hipótese, não tem outra alternativa para esse time. O elenco que foi montado desde o começo, quando foi anunciado, acho que todo mundo foi unânime, torcida, imprensa, a diretoria, que a gente montou um elenco para subir, para disputar o título. Infelizmente, o elenco não deu liga, trocamos o treinador, não estamos conseguindo ainda vencer, mas a gente confia no trabalho dos atletas que estão ficando e do treinador que chegou, que é um grande profissional, que tem mostrado isso no dia a dia, que ele tem mostrado qualidade e comprometimento
aí com o que a gente precisa. Sempre buscando a classificação em busca que é o mais importante neste momento, né? Mantendo foco, nós temos 5 partidas, temos um próximo jogo em casa muito importante. Os atletas estão cientes disso, juntamente com a comissão técnica, todos preparados. Vamos nos preparar a semana toda, uma semana forte, para que a gente consiga ter um grande resultado no final de semana e retomarmos o lugar que a gente precisa estar. Em relação ao planejamento, a gente vem observando algumas situações que possam, no final da janela, né, na abertura da janela, nós teremos aí algumas oportunidades, estamos acompanhando algumas posições que possam ainda nos ajudar nessa reta final de classificação. Tá aí, galera, traduzindo, estamos desesperados. Né, o Bentes e sua diretoria só voltaram a falar isso na coletiva aí. Né, no pronunciamento, na verdade. Como eu disse, não abriram janela para que ninguém perguntasse. A imprensa perguntasse nada aí nessa coletiva, né? Mais uma vez, o Remo se manifesta da maneira errada. Né? E assim, o que foi falado em relação ao elenco, a identificar que os jogadores não queriam mais, cara, desde a partida contra o Altos do Piauí, tá claro que existe panelinha no Remo. Aliás, contra o Altos do Piauí foi quando estourou a panelinha, né? Porque o Remo já estava jogando mal. Aliás, o Remo não conseguiu jogar bem nessa Série C, né? Não teve regularidade. O Remo só conseguiu vencer 2 jogos contra a Floresta e Campinense porque foram no Bainão. Com a torcida ali fazendo a diferença. E olha lá. Então, pessoal, é o que os meus amigos do YouTube também fomentam, né? Que foi criada uma cortina de fumaça. Demitir agora 5 jogadores, né? Não vai, cara, não vai amenizar a crise. Não vai amenizar a crise. E você falar em contratação ainda, esperar a janela abrir. E aí o Remo vai arriscar fazer contratações para 5 rodadas? Ou menos que isso, né? Ou menos que isso. Porque os jogadores que chegarem, eles vão chegar praticamente para 4 jogos. Porque domingo contra o ABC, dificilmente uma nova contratação vai entrar em campo. E o Remo, como eu falei, o Remo precisa de pelo menos 4 vitórias em 5 jogos. E um milagre aí para não ser eliminado. E esse ano, como eu disse, não tem Copa Verde. Não vai ter Copa Verde. Esquece Copa Verde. Para montar um elenco aí alternativo, para ganhar a Copa Verde e depois dizer que a temporada foi positiva, como a diretoria teve a cara de pau de falar que 2021 foi positivo com o rebaixamento daquele ridículo. Com o Remo levantando uma mísera Copa Verde. Porque o começo do ano teve acesso. Mas foi em relação a 2020. E o Remo caiu em menos de 7 meses de novo para a Série C. Então, só para vocês terem uma noção de como as coisas no Remo estão erradas, pessoal. E não é só demitir jogador que vai fazer diferença, o Remo vai voltar a jogar bem. Cara, agora bora falar sobre os dispensados, tá? Fernandinho saindo aí. Fernandinho que, apesar de ter 3, 4 gols pelo clube do Remo, mas atuações que dividiam muito a torcida, nunca foi unanimidade, irritava muito o torcedor, taticamente principalmente. Rodrigo Pimpão chegou aí com o maior marketing, maior novela pro cara vir. Um dos maiores salários do Remo do Pimpão. Agora a minha preocupação em relação a como é que foi feita essa rescisão, né? Porque o cara tinha contrato até final do ano. E aí, vão pagar o cara? Como é que vai ser feita essa rescisão? Tomara que o Remo futuramente não sofra com nada, né? Laílson. O cara que é da base nunca foi unanimidade. Não é que nem o Ronald que o pessoal pede no time, que o pessoal tem esperança. Laílson tava na cara que ele não ia mais entregar nada pro Remo. Aí quando precisou do Laílson na Copa do Brasil, infelizmente ele não conseguiu nos ajudar e perdeu o pênalti que valia 3 milhões contra o Cruzeiro. Kevin. Cara, renovaram com o Kevin. O Kevin, depois de tantas falhas no ano passado na Série B, entregou a paçoca várias vezes. E olha, há tempos que tem relatos do Kevin vagabundando nas baladas de Belém. Cara descompromissado. Um cara novo desse, mas descompromissado.
Por que vocês acham que ele vive machucado? Porque ele não leva a sério tratamento nenhum médico, cara. Jorge Pazetti nem conto. Eu nem conto. O cara tava aí com um quarto goleiro, nem conto. Como eu falei, tem outras negociações rolando, possíveis reuniões. Aí o pessoal fala o nome do Daniel Felipe, que tinha chegado atrasado no treinamento pré-repar. Jean Patrick, que é emprestado do CRB e não está sendo útil para o Remo. O próprio Eric Flores também, que está muito desgastado já dentro do clube. Enfim, nomes vão surgindo aí em relação a mais dispensas. Né? E agora, como é que tu vai juntar os cacos? Como é que o pobre de Gerson Guzmão aí vai juntar os cacos com esse elenco, né, defasado como está agora? E como eu disse, esperar para abrir na de contratação vai abrir dia 18, semana que vem. Só vai estar disponível para no máximo 4 jogos dessa reta final de Série C. No máximo. Então, mais uma vez, esperar a água bater no pescoço. Dessa vez o Remo está praticamente afogado já na competição. Para tomar atitude. Quando toma atitude dessa maneira aí. Né? O presidente do Remo claramente alterado ali, nervoso, com raiva na coletiva. Né? E mais uma vez a gente padecendo de atitudes e podia ter nos colocado aí já classificado para a próxima fase. Como eu disse, pessoal, eu não me iludo mais. Eu não me iludo mais e só um milagre para a gente aí nessa Série C. Tanto para classificar, como também para escapar desse rebaixamento. Eu estou muito preocupado com isso. Infelizmente, esperaram muito para tomar atitude. Muito. Enfim, é lamentável. É lamentável, é muito frustrante. O Remo, como uma das maiores folhas da Série C, né? Tá fora do G8. Hein? Perto ainda da zona de rebaixamento. Para você ver como o futebol é muito mal gerido no clube do Remo. Só agora o Ney Pandolfo aparece rapidinho para dar uma coletiva lá do Fábio. Ele que é o executivo de futebol. O João Galvão nem falar falou. Nem falar falou. Então tem muita coisa errada, pessoal, no clube do Remo. E a gente vai aguardar aí, né? As cenas dos próximos capítulos. Bem difícil a gente se empolgar com alguma coisa. Achar que algo vai mudar. Eu, sinceramente, não tenho mais esperanças. Eu não vou aqui ficar iludindo vocês. Mas se o Remo se classificar, que calem a minha boca, né? Que eu tome naquele lugar com o Remo classificado. Mas eu, sinceramente, eu não crio mais expectativa. Porque o processo está totalmente errado. Gente, totalmente errado. O futebol, quando é para dar certo, as coisas saem certas desde o começo. E quando acontece algo errado no meio do caminho, você corrige rápido. É o famoso trocar o pneu com o carro andando. Se você deixar o carro bater e depois tentar levar numa oficina para depois voltar para a corrida, fica muito difícil. Então o processo está muito errado. Tem muita coisa errada no Remo. E não são 5 dispensas que vão resolver. Forte abraço a todos. Valeu. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual.